Olá, eu sou a Ana, eu sou mãe do Joaquim, de 3 anos, e da Emma, que tem 2 meses. Eu resolvi começar a fazer esses vídeos aqui no YouTube porque eu achei que isso poderia ser uma boa forma de eu me expressar e também de poder buscar parceiros e parceiras nesse mesmo tema da maternidade, da paternidade, dos cuidados de filhos pequenos, principalmente porque eu fui esbarrando em temáticas do dia a dia que muitas vezes a gente não encontra soluções nem em livros, nem em blogs, nem nos YouTubes da vida, né? Pra gente poder pensar problemáticas e também coisas curiosas, fofinhas, enfim, como um canal de troca, né, de experiência. Então, pro primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma coisa que me chama muita atenção no meu filho mais velho, no Joaquim, que tem 3 anos, que são os medos. A gente sente diferentes medos durante a nossa vida, dependendo da fase que a gente está, dependendo do momento de vida, das pessoas com quem a gente convive. E apesar de não ser um sentimento bom da gente sentir, não é bom sentir medo, é uma coisa importante. O medo ele também tem uma função, né? O medo ele nos torna alertas, o medo ele faz com que a gente tenha um pouco mais de cuidado com o que a gente está fazendo. O medo ele nos faz buscar muitas vezes um apoio, uma ajuda, um lugar seguro, um porto seguro, uma pessoa que a gente confie. Então ele tem uma função bastante importante dentre todos os sentimentos que a gente vai vivenciando durante a vida. Os bebês, sendo tão pequenininhos, eles não conseguem expressar pela palavra os medos deles, mas eles sentem com certeza também medos, receios e coisas muito a nível inconsciente que não conseguem nos comunicar de uma forma muito clara, mas eles buscam o apoio, o aconchego e segurança no nosso colo, no peito, em outras formas de carinho e de cuidado. Geralmente é no corpo a corpo, no nosso colo, né? Então tem que ter essa proximidade com o bebê. É muito através da pele que a gente consegue acalmar um bebê. Já com crianças pequenas, tem uma questão que eles vão começando a desenvolver a linguagem, né? Isso é uma forma bastante importante da gente poder entrar dentro do mundo da linguagem junto com a criança e aproveitar que ela está falando de alguma coisa que ela sente medo para nomear o medo. E se a gente consegue nomear junto com ela o medo, a gente está ao mesmo tempo também legitimando que esse medo tem validade de existir, ele tem sentido, mesmo que para nós pareça que seja um pouco absurdo, né? Como, por exemplo, o medo de dinossauros, que é o medo que o meu filho tem, mas é um medo que para ele é importante e é bem demarcado. A gente deve justamente entrar no sentido de levar a sério, de reconhecer, de autorizar, de legitimar que as crianças tenham medo, sintam medo em determinado momento e para passar com elas junto por esse medo. Fazer essa travessia em conjunto com eles. Isso é bem importante que eles sintam. No momento que a gente consegue autorizar que esse medo exista, a gente está comunicando para a criança que ela pode continuar se expressando para a gente. Isso aqui é bem importante, porque a gente vai querer também manter esse canal de comunicação aberto com a criança, pelo resto da vida dela, de preferência. Então, se ela consegue nos dizer, a gente consegue legitimar que ela tem esse medo, ela vai se sentir livre para poder comunicar outras coisas também que estão incomodando para ela. Naquele momento que a gente legitima que existe esse medo, a gente está criando um espaço para ele poder existir. Esse espaço, ele pode ser usado a partir daí de diversas formas. Inclusive, a gente pode criar soluções conjuntas e criativas e até talvez divertidas para a gente poder lidar com esse medo. Mas precisa primeiro haver um espaço, ele precisa primeiro existir no universo da criança. Precisa primeiro existir no universo de comunicação, inclusive com seus cuidadores, que são os pais. Muitas vezes os medos das crianças são passageiros. Eles têm uma determinada função que muitas vezes a gente nem consegue reconhecer a tempo, mas que passado o momento que as crianças conseguiram resolver alguma temática, algum conflito que elas estão vivenciando naquele momento, deu. Aí também perde a função do medo para aquela determinada situação, né? Talvez outro medo entre em cena, talvez não. E isso é muito dinâmico, né? Então, pode, em determinado momento, ser mais forte, o medo do escuro, por exemplo, o medo de ficar sozinho, de ser abandonado pelos pais, de querer ficar grudado na mãe, né? Então, esse tipo de coisa
é bastante comum a gente presenciar nas crianças, e o melhor que a gente tem a fazer é não negar esse medo da criança. O melhor que a gente tem a fazer é acolher esse medo. Só no fato da gente poder acolher e dizer para a criança que a gente entende, que a gente está entendendo do que ela está tendo medo, já é meio caminho andado para ela. Isso eu tenho observado com o nosso pequeno também, com o Joaquim, só pelo fato da gente conseguir se colocar à disposição para ouvir do que ele tem medo, de fazer perguntas, de estar ali, de dizer, tudo bem, o medo é normal, o medo faz parte da vida, todo mundo tem medo, é um sentimento como qualquer outro, que a gente também tem e que também são importantes, e a gente está junto. A criança não está sozinha, a criança não precisa passar por isso sozinha. Ela pode ter medo do escuro, mas ela pode ter alguém junto com ela, alguém como nós, por exemplo, ou algum bichinho de pelúcia, ou alguma outra coisa que possa simbolizar que ela não se sente sozinha. E a gente pode inventar soluções bem criativas para tentar diminuir o sentimento de ameaça desse medo. A gente talvez não vai conseguir eliminar totalmente o medo. E talvez nem seja esse o objetivo. Mas a gente pode conseguir juntos, com certeza, diminuir um pouquinho essa sensação de desespero, de desamparo que pode dar na criança. No momento que a gente se dispõe a ficar junto com ela, a atravessar junto com ela esse medo. Eu vou contar 2 exemplos do meu filho que eu achei muito interessantes e que foi dali que eu tirei, na verdade, a ideia de falar um pouquinho sobre medo. Os medos infantis. Um deles foi durante um episódio da Masha e do Urso, que vocês devem conhecer, se vocês têm filho mais ou menos nessa idade, pelo menos uma vez já devem ter visto algum capítulo desse desenho. E tem um episódio em que o urso se mete numa enrascada, ele está preso no trilho do trem e ele não consegue se soltar sozinho. O pé dele fica preso e ele precisa de ajuda, e o trem está vindo. E mais tarde acabam que os outros amigos dele da floresta lá tentam salvar, e quem por fim salva todo mundo é a Masha, que pula e salva todo mundo, tira dos trilhos. Meu filho estava sempre com medo de olhar esse episódio, porque ele ficava muito agoniado com essa parte do urso, com a pata presa nos trilhos. Então ele pedia para mim para eu pular esse episódio. E eu nunca tinha visto esse episódio, então eu sentei do lado dele e comecei a tentar ver, mas por que tu não quer olhar? O que acontece? E aí ele disse, mãe, o urso não consegue sair. E aí eu propus para ele que a gente assistisse junto. E daí ele disse, não, mãe, eu tenho medo. E daí eu disse, tudo bem, não tem problema ter medo. A gente pode estar junto durante o teu medo. Eu posso ver contigo, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô contigo aqui, tu não tá sozinho. Vamos experimentar ver, vamos ver o que acontece? Vamos ver como é que eles saem dessa? E aí ele topou. Meio que assim, vamos ver no que vai dar, né? E por fim, vendo a solução do caso, ele riu até meio histericamente, assim, eu acho que deu um alívio nele de pensar que existe uma solução para aquele caso e que eu estava junto com ele, eu acho que foi importante para ele nesse momento. Pode ter sido um exemplo e um medo bobinho que eu estou falando agora, mas que fez diferença, porque são esses momentos bobinhos e simples, mas que a gente vai mostrando a nossa presença e nossa disponibilidade de estar com eles e atravessar junto esse momento do medo, que eu acho que fazem diferença para eles não se sentirem sós e poderem ter um pouco mais de coragem de lidar com isso. No momento que ele viu a solução desse episódio e viu que eu estava junto com ele, ele passou a ver repetidamente para ver se sempre de novo acontecia o salvamento. Isso é muito importante, porque a criança vai ganhando uma confiança, vai ganhando um jeito especial de poder olhar para as coisas e se sentir fortalecido, se sentir confiante de que tem saídas, tem soluções, existem caminhos possíveis. E quando a gente não consegue enfrentar sozinho, a gente enfrenta com alguém, a gente chama um parceiro, a gente chama alguém de confiança para poder estar junto com a gente. E isso a gente vai fazer para o resto da vida. Isso é um aprendizado fundamental, porque a gente vai precisar para o resto da vida saber em que e em quem se apoiar para poder buscar soluções para os nossos problemas. E o segundo exemplo que eu tenho é sobre o medo de dinossauro que ele tem. Faz algum tempo que o Joaquim começou a dizer para nós que tinha um dinossauro rondando a nossa casa, bem grande, e que sempre aparecia quando estava escurecendo, né? Por entre as cortinas, assim. Ele nos dizia que o dinossauro queria entrar dentro de casa, e ele sempre contava isso como uma forma bastante ameaçadora, assim, que ele se sentia ameaçado pelo dinossauro.
E a gente tentou várias vias assim com ele, de tentar diminuir um pouco esse medo. Uma delas foi de dizer que não, mas dinossauros não existem, eles já morreram faz muito tempo. Com isso a gente inclusive está dizendo que eles existiam já há algum tempo, né? Então não sei se isso de fato ajudou. Mas fato é que nada disso parecia fazer alguma diferença para ele no lidar com o medo. O que a gente conseguiu começar a fazer com ele, que fez sim um sentido para ele, começou a fazer uma diferença para ele lidar bem com esse medo, foi dizer que a gente também sente medo. O pai e a mãe, a gente também tem medo de algumas coisas. E a Bel, inclusive, que é a nossa cachorra. Então, por exemplo, eu comecei a falar, olha, o medo é normal e a gente vai sentir a vida toda. Olha a mãe, por exemplo, a mamãe tem medo. Tem o medo de cobra. O papai, por exemplo, tem medo de barata, que na verdade é mais um nojo, mas eu botei na mesma categoria de medo ali para facilitar a vida para ele. A Bel tem medo de barulhos altos, que ela fica estressada e começa a latir. E tu tem medo de dinossauro. Acontece que eu não tenho medo de dinossauro. Talvez eu possa te ajudar com o teu medo. E tu tem medo de cobra? Ou tu tem medo de barata? Né? Então, assim, dando exemplos para ele de que, mesmo ele crescendo e ficando adulto, o medo ele não some, ele muda, ele vai se atualizando conforme as coisas que a gente vai vivenciando e vai construindo como medo para nós, né? E que é muito pessoal para cada um. Então foi muito interessante perceber como ele ficou pensativo e começou a fazer uma relação conosco de que é normal ter medo, que isso faz parte, que todo mundo sente medo, que não tem problema. Mas aí, com relação ao medo dele especificamente, começou a surgir uma ideia entre nós da gente entrar nessa história do dinossauro e tentar personalizar ele um pouquinho assim, para ver se isso também fazia alguma diferença para ele. Na hora de dormir, principalmente, que ele tinha mais medo. Então, por exemplo, a gente começou a perguntar, mas esse dinossauro, ele tem uma casa por aqui? Onde é que ele mora? Qual é a família dele? O que ele gosta de fazer? Será que ele também não tem medo de alguma coisa ou de alguém? Será que não tem medo da gente até? E quando chove lá fora, será que ele não fica todo molhado? Imagina o tamanho da toalha que tem que ter para secar esse dinossauro, de tão grande que ele é. Tu consegue imaginar uma toalha tão grande? São alguns exemplos que eu estou pensando agora e que a gente foi falando com ele, que não necessariamente acabam com o medo, inclusive não acabaram com o medo dele de dinossauro. Ele volta e meia ainda cita o dinossauro como fonte de medo, mas eu acho que dá uma brincada um pouco com essa ideia, né? No sentido de que, olha, eu tô levando a sério o que tu tá me dizendo, eu sei que tu tem medo de dinossauro, mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos explorar um pouquinho melhor esse personagem aí do dinossauro. Inclusive, eu acho que tem coisas que dá para levar em consideração com relação ao simbolismo de cada medo. Esse medo dele de dinossauro invadindo, né, quer dizer, ameaçando invadir a casa, pode muito bem significar um medo de alguma coisa que está vindo, está se transformando, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente recém se mudou para a Holanda, faz uns 10 meses agora, e esse medo começou alguns meses depois que a gente veio para cá. E ele começou a dormir numa cama diferente, um quarto diferente, aqui as pessoas falam uma língua diferente. Quer dizer, existem aí vários fatores que podem ser ansiogênicos e estressantes para ele e para nós, como núcleo familiar, e que tem que se traduzir em alguma figura, isso tem que aparecer de alguma forma mesmo, né? E talvez para ele esteja aparecendo em forma de dinossauro, de uma coisa que é, que é enorme, que é um pouco assustadora, que urra, que vem com tudo, que é impossível não perceber e que tem um tom ameaçador de entrar, de invadir, de a gente não ter, às vezes, muito jeito de escapar, que, na minha opinião, pode ser que seja ele percebendo essas transformações todas que estão acontecendo na vidinha dele, na nossa vida como família, tendo feito essa mudança, esse salto, né, de lugar, de país, de cultura, de tudo. Então, inclusive com a própria chegada da irmã, né, que eu estava grávida na época, ainda não tinha nascido a Emma. Então, uma série de transformações que a gente não sabe nem dimensionar, né? Nem nós, adultos, a gente consegue dimensionar. Imagina uma cabecinha de 3 anos, né? O que se passa tudo? Como é que essa cabeça tem que poder traduzir essas coisas sem reprimir isso? Que bom que ele achou o dinossauro como uma figura de medo. Que bom que ele conseguiu projetar em cima de alguma coisa, que ele pôde botar para fora, pôde expressar, pôde nos colocar isso. Que bom que a gente conseguiu ouvir isso.
E isso é uma das coisas que eu quero sempre conseguir fazer, sempre ter condições de fazer, é estar disponível para escutar meu filho. E minha filha também, depois, quando ela tiver na vez dos medos, né? Então, acho isso muito importante, eu acho que isso vai fazer toda a diferença na vida deles. E é uma aposta nossa enquanto pais também, de poder passar por isso juntos. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!